Olá pessoal, graça e paz a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula e uma videoaula de ensino religioso e hoje a aula tá daquele jeito. Nós vamos trabalhar o tema da felicidade, viver para glorificar a Deus, esse é o nosso tema da aula de hoje, não é? Hoje nós vamos definir, para quem tem acompanhado as nossas aulas, a aula anterior tratamos sobre o conceito de felicidade, hoje eu vou aplicar isso dentro da religião, ok? Dentro do ensino religioso, né? Dos princípios religiosos. Antes de nós então iniciarmos efetivamente a nossa aula e direto ao assunto, então eu quero saudar todos os meus alunos da Escola Batista de Itapevi, e dizer que Deus tenha abençoado vocês, protegido vocês, e a minha oração é que Deus continue abençoando todos vocês, viu? Quero também orientar que os textos bíblicos, nós vamos usar poucos hoje, mas estarão na descrição do vídeo, e as atividades estarão no Maestro, tá bom? Para os meus alunos aí. E finalmente, você que está assistindo, deixa o seu like aí, ok? Curte o nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, a notificação, para ajudar e dar essa moral aí para nós. Você assistiu a aula, gostou da aula? Deixa o like, ok? E me ajude aí na divulgação dessa videoaula, tá bom? Dito isso, vamos trabalhar. Vamos lá. Gente, felicidade tem a ver com prazer, com alegria, com o sentimento de significado na vida. E aí, a ideia é, o que traz felicidade para o homem? A nossa aula não é de filosofia, então nós não vamos filosofar em cima disso e nem trazer o que os pensadores falaram sobre isso. Não é? Nós poderíamos tratar várias coisas aqui, por exemplo, a ideia de felicidade em Aristóteles, a ideia de você ser um homem virtuoso, não é? Um homem, uma mulher virtuosos, e virtude. A ideia de areté para Aristóteles é a ideia de fazer o bem. Nós não vamos para o campo filosófico, nós vamos para o campo religioso, principalmente dentro de uma cosmovisão reformada, tá? E aí eu trago para vocês um documento de fé, que é o Catecismo Maior de Westminster. Os documentos do Westminster, ou a Confissão de Fé do Westminster. Westminster é uma cidade inglesa, ou o que eu vou citar aqui, o Catecismo Maior de Westminster, são documentos de fé produzidos por teólogos e por religiosos do século XVII. Esse concílio foi convocado entre 1643 e 1649. E alguns cravam 1647, né? Mas enfim, isso é o que menos importa. A ideia é que você conhecer um documento de fé, uma confissão de fé. E a primeira pergunta do Catecismo Maior, ele é formado em perguntas e respostas. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é essa: qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? A palavra fim, qual o fim supremo e principal do homem? A palavra fim tem a ver com finalidade, com objetividade, com significado, portanto. Quer dizer, qual que é a finalidade da existência humana? Por que o homem existe? Por que o homem está neste mundo? A resposta: o fim supremo e principal do homem
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a resposta do Catecismo Maior de Westminster é a finalidade pela qual Deus criou a humanidade é para que a humanidade glorificasse a Deus. A ideia de glorificar é de dar glórias a Deus, é de reconhecer a divindade e reconhecer Deus como único. E elogiar, glorificar, exaltar, engrandecer esse nome de Deus. E esse final é que me importa mais agora. E gozá-lo para sempre. Quer dizer, ter prazer em Deus, ter contentamento, ter o seu significado maior em Deus. Em Deus. E de todos os textos que o Catecismo Maior aponta, eu cito o Salmo 73. O Salmo 73, verso final, versos 24 ao 28. 24 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: Tu me guias com o teu conselho. O salmista está falando com Deus. O Senhor me guia com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O verbo comprazer já fala, né? A ideia de eu ter prazer, a ideia de eu ter contentamento, a ideia de eu ter minha felicidade em Deus. Então, quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O meu prazer todo gira em torno de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós não vamos pregar sobre esse texto, a ideia é só um link, e a ideia de que não há outro em que eu tenha prazer nesta vida, neste mundo. A ideia, pessoal, é que Deus é o Criador e somos criaturas. Nós somos criados por Deus. Isso é um fato. Isso é um fato, não é uma teoria, é um fato. Nós somos criados por Deus. Mais do que isso, nós somos criados para Deus. Por e para. Por, da ideia de eu sou criado por Ele. A vida vem dele. Ele é a fonte da criação. E eu sou criado para Deus. Quer dizer, a finalidade, o propósito pelo qual Ele criou. Não é para dar corda nesse mundo e esse mundo viver segundo o seu bel prazer. Não, para que esse mundo tenha prazer em Deus. Para que o homem e a mulher juntos tenham prazer em Deus. E quais são as provas disso? Quais são as provas que nós somos criados por Deus e que nós ansiamos por Deus? 3. Você quer uma? Eu te dou 3. Primeiro, o senso da divindade. Todo homem, os 3 sentimentos que eu cito aqui, são sentimentos que nascem com o homem, com a mulher. Homem aqui é genérico, obviamente, nasce com o indivíduo. Significa que o indivíduo, ao nascer, já tem dentro do seu coração, implantado pelo Criador, 3 sentimentos. Primeiro, o senso da divindade. O homem o homem já tem um senso de que existe um ser supremo. Um ser supremo. Por isso que o homem busca pelo Criador. O homem busca pelo Deus da religião. A religião é uma busca desde os primórdios da humanidade. O segundo senso inato, quer dizer, já nasce com o homem, é a semente da religião. É aqui que faz com que todo homem, toda mulher, todo indivíduo seja religioso por natureza.
Por quê? Deus cria o homem para que ele busque a Deus. Deus cria o homem para que a natureza humana, o homem, busque o seu Criador e viva para a glória do seu Criador. Então, na verdade, a religião, ela é uma consequência natural da natureza humana. E o último é o desejo pela eternidade, é o desejo de viver para sempre. Por isso que o homem não gosta de morrer, porque o homem foi criado para viver para alguma coisa. E aqui está uma questão interessante. Todo homem, toda mulher, todos nós buscamos por objetivos na vida e por realizações. Todos nós desejamos alcançar realizações. Então, o senso de divindade, a semente de religião e o desejo pela eternidade são provas inatas, são provas técnicas, vamos dizer assim, né? São provas racionais de que Deus existe. Não é o nosso tema, mas que Deus existe. Mas o nosso tema, que o homem, ele vive para Deus, ou ele nasce, ele é criado e é nascido para Deus. E aí nós vamos então na nossa questão central. O que é felicidade? A felicidade plena, ela existe na realização da plenitude e objetividade da criação. O homem só é feliz, pleno, quando vive para Deus, quando conhece a Deus, quando ele crê em Deus, quando ele se volta para o seu Criador. Não há felicidade. E aí, aqui é uma questão muito séria. Qual é a grande razão das doenças? Quais são as grandes razões da depressão? Quais são as grandes razões da angústia? Quais são as grandes razões da solidão, do sofrimento? Qual é a grande razão do mal no mundo? É a ausência de Deus no coração humano. O orgulho, a inveja, a soberba, a prepotência, o egoísmo, a ira, a indiferença, a guerra, a morte, o caos, são resultados do homem vivendo para si mesmo, do homem fugindo do seu Criador. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando que a religião é a razão do homem, a igreja é a razão do homem ser feliz. Não estou dizendo que o homem tem que ser da igreja A, B ou C para ser feliz. Eu estou falando de Deus, o Criador. E a causa é o homem da infelicidade humana. Porque o homem não consegue ser feliz sozinho. O homem não consegue ter realização na vida sozinho. Ele é dependente. E ele é dependente do Criador. Isso é algo inato, isso é algo natural, isso é algo indelével. Esse é um termo técnico que significa não se pode apagar, não se pode negar, não se pode mudar, é indelével. Então a felicidade, na verdade, a felicidade é a realização dessa vida com Deus, desse retorno para Deus, desse voltar para Deus. E olhar para a vida é olhar a vida com os olhos de Deus. E aqui eu cito um outro texto que fala de felicidade. E aí esse texto está lá no Novo Testamento, no texto de Paulo, escreve aos Filipenses. Ele diz no versículo 4, eu vou ler alguns textos, ele diz aqui, do 4, a partir do versículo 4, vou até anotar aqui, Filipenses 4, do 4 ao 7. E depois eu vou ler aqui do 4, do 10 ao 20. É um texto longo, mas eu vou ler aqui com vocês. Diz assim o texto:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja que Paulo ensina aqui aos filipenses que eles sejam felizes. E a razão da felicidade deles é no Senhor. Essa expressão significa a razão da alegria. Eu me alegro no Senhor. Ele é a fonte desta felicidade. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora presta atenção no 10, versículo 10, 4, versículo 10, o texto está aqui na descrição embaixo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está agradecendo uma ajuda financeira que ele recebeu de alguns irmãos. Aí ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza que Paulo passava, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A expressão viver contente tem a ver com contentamento. Contentamento é diferente de nós aceitarmos a miséria. É mais do que isso. Contentamento é que a minha felicidade, ela não depende da circunstância. Eu consigo me alegrar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Aí ele diz aqui, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu leio lá o final, e o versículo 19 e 20. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, eu não posso ter todas as coisas, mas eu posso passar por todas as coisas. Por quê? Deus, o nosso Criador, que é o nosso Salvador em Cristo Jesus, nos fortalece. Aqui está a razão da felicidade humana. É Deus. Deus. O salmista diz, eu não tenho outra riqueza no céu e na terra que não seja Deus, em quem eu tenho prazer. A felicidade é Deus. Temos que aprender a olhar para Deus e a olhar a vida com os olhos de Deus. E a esperar, porque Deus é o sustentador. Eu não posso viver a minha vida excluída de Deus. E viver a vida com Deus não é só ir para a igreja de vez em quando ou cumprir um ritual religioso. É viver integralmente a minha vida para Deus. Isso é gozar de Deus a vida inteira, não é? Qual que é o fim supremo e principal do homem? É viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, eu ter prazer em Deus e eu ter a minha felicidade gerada em torno do que Deus quer para mim. Eu entendo que Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é sustentador, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é cuidador. E mesmo que as circunstâncias sejam negativas, eu creio que Ele ainda está no controle e Ele ainda é bondoso para comigo. Isso é felicidade. Então, a felicidade para a religião e a religião cristã e a teologia reformada de um modo específico, a felicidade é viver para glorificar a Deus. A razão da nossa felicidade é Deus.
é Deus. A razão da nossa felicidade é Deus. Por isso que a marca daqueles que creem em Deus é alegria. É alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Esse é um cântico, né? Alegria, felicidade, porque eu já conheço, eu sei quem Ele é e eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então a minha felicidade não está no prazer carnal, no prazer sexual, no prazer temporário. A felicidade não está num cigarro, a felicidade não está no consumo de uma droga. A felicidade não está na mentira, a felicidade não está no dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode proporcionar conforto, mas o dinheiro não traz felicidade. Pelo contrário. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, a riqueza, a soberba, o orgulho, a avareza é a razão, né, do ódio, da disputa, de um querer ser melhor que o outro, é por causa do dinheiro. Então, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz. Pelo contrário, o índice de depressão é maior entre os ricos do que entre os pobres. O dinheiro não traz felicidade. Como eu disse também, o sexo também não traz felicidade. Ele pode proporcionar um prazer extremamente momentâneo, e feito de modo errado, e feito com a pessoa errada, e feito com objetivos errados, pode trazer até desespero, caos, doença, uma vida de responsabilidade não planejada, enfim. Então, a felicidade não está em se matar de trabalhar. A felicidade não está em ter coisas, em ter. O nosso século ensina isso para nós, de ter. Eu quero ter, então, um celular de última geração, um tênis de última geração, um smartphone. Eu quero ter. Não traz felicidade. Por isso que o homem sempre quer ter mais e mais e mais e mais. Não. A felicidade é Deus. É Deus, é o Criador. Ele que dá significado para a nossa vida. É Deus que diz quem somos, como devemos viver e para quem devemos viver e qual eternidade que vamos viver, porque Ele é o nosso Criador. Tá joia? Felicidade, então, viver para glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Criador, então eu vivo para Ele. E eu entendo que Ele diz para mim o que é certo, o que é errado, e Ele traz felicidade no meu coração. Deus deposita esse contentamento. Aliás, eu sei que o nosso vídeo já está chegando ao final, mas eu quero ler para vocês um texto aqui, João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, eu não posso deixar sem ler esse texto aqui. João 14, Jesus Cristo que diz, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz não é a ausência de circunstâncias ruins. Paz, tanto no Antigo Testamento, a ideia de shalom, como a paz aqui, o termo eirene no grego, é paz na tribulação. É uma paz que vem de Cristo, e Cristo é quem deposita essa paz no coração daqueles que submetem e que se entregam aos pés de Jesus Cristo. Então, viver para glorificar a Deus, está aí, do ponto de vista da Bíblia, o caminho para a felicidade. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos. Compartilhe esse vídeo, tá bom?
Deus abençoe a todos. Graça e paz. Muito obrigado, gente. Até a próxima videoaula. Vamos lá.